O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou audiência de conciliação entre governo Lula e Congresso no caso do Imposto sobre Operações Financeiras, IOF, citando o artigo 2º da Constituição Federal, que diz apenas, abro aspas, são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Fecho aspas. Moraes mencionou as palavras independência e harmonia em maiúsculas e, ao seu estilo de direito criativo, meteu um portanto no texto para concluir que, aspas, é necessário, na presente hipótese, a designação de audiência de conciliação. Fecho aspas. O artigo 2º da Constituição Federal, no entanto, pode voltar para mim, produção, não prevê ao STF uma atribuição de poder moderador, ou terapeuta de casal, como estavam brincando também, para garantir essa suposta harmonia entre outros poderes e audiência de conciliação. Assim como o artigo 142 tampouco prevê atribuição similar às Forças Armadas. Lembra? Aquela alegação bolsonarista? Pois é. Moraes simplesmente não quis que o governo Lula arcasse inteiramente com a derrota que o obrigaria a cortar gastos, talvez, quem sabe, e de sair aumentando impostos. Para ficar de bem com ambas as partes, Moraes abriu margem a uma solução intermediária a ser negociada na sala de audiências do STF. O Congresso nada perderia com a derrubada ou a perda do objeto da medida legislativa contra o decreto do governo Lula sobre o IOF, já que o Moraes também derrubou o decreto do governo, expondo o seu desvio de finalidade. E é bom lembrar que o decreto do governo veio antes, evidentemente, da medida legislativa que sustou os efeitos do decreto do governo. O entendimento do STF é que o Poder Executivo pode, aspas, manipular alíquotas tão somente de impostos que possuem nítida função extrafiscal. Fecho aspas. Aliás, essas aspas são de uma decisão anterior do Supremo, está lá relatada pelo Dias Toffoli, com a anotação na decisão do Moraes. Mas o Ministério da Fazenda do governo Lula, aquele comandado pelo Fernando Haddad, aspas, defendeu a alta do IOF como medida eminentemente arrecadatória, necessária para atingir a meta fiscal e necessária para equilibrar as contas públicas eivadas por déficits. Fecho aspas. Nesse trecho da decisão, Moraes coloca links, inclusive, para notícias da imprensa, onde você tem as declarações do Fernando Haddad, onde você tem um posicionamento do governo Lula nesse sentido. Portanto, evidenciando a natureza arrecadatória do decreto, o que não pode. O decreto ele pode ter ali um caráter regulatório. Pessoal, então tá aí. Como a gente viu no vídeo aí de O Antagonista, falando um pouquinho do caso do Alexandre de Moraes, né? O Alexandre de Moraes, que é o delegado-geral da União, né? Ele faz tudo aqui na República nossa, né? E dessa vez ele deu um chega pra lá no Congresso e deu um chega pra lá no governo ao mesmo tempo. Ele pôs os pingos nos is. Pelo que eu entendi da decisão, o Moraes disse que o governo não podia ter aumentado o imposto do jeito que aumentou, querendo arrecadar. Esse não é um imposto arrecadatório. E também disse que o Congresso também não poderia fazê-lo daquele jeito, pois era atribuição do presidente da República. E então também chamou os dois para conciliar. É a quinta série, né? Vai ter que o juiz sentar na mesa, advogado-geral da União, o ministro do Lula, o Lula, e os presidentes do Senado e da Câmara. Então o Moraes também convocou essa reunião para conciliação. Mas eu acho que não tem cabimento uma coisa dessa, né? O STF não é moderador de nenhum poder, não. Ele tem que decidir. E ele tem que decidir, dizer que se está certo ou se está errado, não conciliar. Então, e qual que é a sua opinião? Deixa aqui nos comentários, se inscreva no canal e curte o vídeo. Muito obrigado.